Bom dia, cumprimento a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão da segunda Câmara do dia de hoje. Comunico inicialmente aos presentes que os processos de 1 a 18 da pauta de relatoria do desembargador Vigílio não poderão ser julgados. O desembargador se encontra de férias. Ainda temos o processo 44, apelação 000243955, pedido de sustentação oral, mas um dos julgadores, o desembargador Vigílio, está de férias, então o debate não poderá acontecer com a ausência dele. O 48, apelação civil 001112557, município de Natal e Cozerne, relatoria da desembargadora Berenice, ela está pedindo para retirar de mesa ou de pauta, desembargadora. Então, retirar de mesa. Então, Vladimir me parece que é neste processo. O 52, apelação 084 43 71 50, Célia Maria de Souza Costa e outros, e Rio Grande do Norte, também retirado de mesa. Inicialmente são esses que eu já tenho identificado que não poderão ser julgados. Os com quórum ampliado depende da confirmação do desembargador convocado. Então, vamos já afirmar. O desembargador convocado disse que não poderá comparecer. Então, o 27, apelação 081 55 94 31, LF de ata, doutor Bruno, eu vou dizer então, é doutor Bruno, 27 e 28, o desembargador convocado não poderá comparecer, então também não serão julgados. Isso evite que o advogado fique esperando para mais adiante saber que não serão julgados. Bom, agora vamos iniciar pelo 19, agravo de instrumento 080 78 51 25, LL Imóveis Limitada, EPP, e Joana Dark Silva da Silva. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado conforme o voto do relator de forma virtual. O número 20, agravo de instrumento 081 18 62 97, Everton Wisner dos Santos e outros, Josefa Aires de Mendonça. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. O 21, agravo de instrumento 081 27 23 83, Pousada Costa Branca e Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Não cabe sustentação oral. Trata-se de decisão que rejeitou a impugnação da execução. Será julgado virtualmente. O 22, agravo de instrumento 081 45 44 25, Flávia Dantas Gugel Negreiros e outros, e Bradesco Saúde S.A. Também a decisão agravada, a impugnação ou cumprimento de sentença, não cabe sustentação oral. Julgamento virtual. O 23, agravo de instrumento 081 59 02 25, Neile Cristina Sampaio da Costa Melo e outros, e AMIL, Assistência Médica Internacional S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Tem um advogado presente, processo julgado virtualmente.
O 24, apelação 080 30 32 24, Apvida Ciência Médica Limitada, município de Mossoró. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. 25, apelação 080 48 75 87, Banco do Brasil S.A. e município de Natal. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 26, apelação 081 47 01 64, município de Natal, Sedeca, Casa Renascer e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 27 e 28, adiados. 29, apelação 082 40 46 25, Maísa Maria dos Santos Guilherme, Estado do Rio Grande do Norte. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. 30, apelação 084 59 40 52, Matheus Vasquez Marques, Estado do Rio Grande do Norte. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado. 31, apelação 085 01 72 78, Ana Valéria Alves de Lima Borges, José Vitor Pinheiro Borges de Lima. Sou o relator. A doutora fará a sustentação por qual das partes? Pela parte apelante, Excelência. Tem até 15 minutos. Ok. Bom dia. Gostaria de cumprimentar o desembargador Ibanez Monteiro, desembargadora Maria de Lourdes, desembargadora Berenice, o nobre representante do MP, colegas aqui presentes, estudantes de Direito. As razões do apelo, Excelência, se fundam em documentos que constam do caderno processual. Primeiro documento apontado pelo Poder Legislativo da cidade de Macaíba, endereçado à parte apelante, em que os 15 vereadores a reconheceram como companheira do de cujos. Outro documento constante do caderno processual, o Plano de Saúde, em comum da apelante e do de cujos. Destacar, Excelências, os testemunhos dos filhos José Victor, José Mateus, Ana Caroline, mãe dos netos da apelante, em que, na audiência instrutória, reconheceram essa união. Gostaria ainda de destacar que foram ouvidas na instrução 2 testemunhas em que esta causídica as contraditou, inclusive uma colocada como inimigo da parte autora do processo, ora apelante. Ainda quero destacar, Excelências, que as 3 testemunhas trazidas pela apelante na instrutória foram unânimes em reconhecer que havia, sim, a relação afetiva entre o de cujos e a ora apelante Ana Valéria. Reconhecer ainda que apenas um filho vai a juízo, o que causa a qualquer mãe uma estranheza, até de forma mórbida, porque não se pode conceber em nenhuma mente humana como é que um filho vai a juízo e depõe contra sua própria mãe. Ficando em contraposição aos irmãos, a mãe dos sobrinhos, e chocando assim toda uma cidade. Então, estou aqui pedindo a reforma da sentença de 1º grau, sentença respeitável. A doutora Mirtz é uma excelente juíza, mas estou aqui ponderando um direito de um relacionamento que houve entre a apelante e o de cujos,
e que, dadas as características de recato dessas pessoas e o período de pandemia em que se desenvolveu essa relação, ela não pôde ficar tão evidente no seio social. E pugno, por fim, a reforma da sentença de primeiro grau, como medida de melhor direito e justiça. São as minhas palavras. Eu voto pelo desprovimento do apelo. Os demais julgadores concordam. Julgamento, recurso desprovido à unanimidade. O 32, apelação 086-5603. 89, Estado do Rio Grande do Norte. Holcim, Brasil S.A. e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim. Nenhum advogado? Oi? Doutora, por favor, se identifique. Bom dia, meu nome é Aline e eu estou pela parte apelada, pela Holcim. Eu gostaria de dar um bom dia a todos e eu já tenho a palavra, como vocês preferem. O recurso, meu voto é pelo desprovimento do recurso. Vossa Excelência quer sustentar ainda? Não, eu dispenso. Tá, então, recurso desprovido à unanimidade. Obrigada. Tá, bom dia. 33. Agravo do instrumento 080, 76, 19, 13. Companhia Energética do Rio Grande do Norte. BIM Comércio e Eventos Gastronômicos Limitada. Haverá sustentação neste processo? Nenhum advogado para sustentar, processo julgado. 34. Agravo do instrumento 080, 91, 08, 85. Santo Agostinho Empreendimentos Imobiliários Limitada. Reison Leandro Ribeiro Bertoldo. Doutor Renato. Sou advogado da agravante, Excelência. Pela parte agravada. Agravante. Agravante. Isso. O voto da relatora é pelo provimento do agravo. Então abro mão. Muito obrigado. Agradeço. A unanimidade, decisão. Obrigado. 35. Agravo do instrumento 080, 91, 60, 81. Caliane Vitória Tavares dos Santos e outros, Estado do Rio Grande do Norte. O voto da relatora é pelo provimento parcial para determinar que o Estado forneça a atenção domiciliar 2, ADS. Tá, tem a palavra então. Excelentíssimo senhor presidente da segunda Câmara Civil, desembargador Ibanez, desembargadora Berenice, desembargadora Lourdes, cumprimento a todos. Inicialmente cumpre registrar que a busca, a causa de pedir, refere-se à internação domiciliar para uma menor de 6 anos, que em 2022 tinha 6 anos, fazia uso de traqueostomia, uso de sonda, nasceu com microcefalia e reside na cidade de Ceará-Mirim. E na época, em 2022, foi ajuizada a ação perante a 15ª Vara Federal lá de Ceará-Mirim. Lá ocorreu uma cognição totalmente exauriente e foi tão exauriente que quando se entrou com a ação recorde em 2022, no início de 2022, a magistrada lá não aceitou o processo. Eu entrei com recurso de apelação para o TRF, um efeito suspensivo. Eu consegui ganhar e esse processo voltou para a 15ª Vara Federal, que fez a instrução. Ela realizou a instrução do processo a ponto de acontecer uma perícia. E nessa perícia,
o expert, ele referendou a necessidade de internação domiciliar. Home care é internação domiciliar. Com a devida vênia à douta relatora, existe uma diferença entre SAD e internação domiciliar. O SAD, ele é atendimento domiciliar. O expert disse que era caso para internação domiciliar, lá na 15ª Vara Federal. Em resposta aos quesitos, o perito lá perante a Vara de Ceará-Mirim, a Vara Federal, destacou o seguinte em uma das perguntas em um dos quesitos formulados pela União, que foi o quesito 12. A União perguntou: a parte autora preenche os requisitos para ser atendida pelo Serviço de Atenção Domiciliar, SAD, previsto no SUS? Por que está acontecendo aí? Então, a União perguntou: a parte autora preenche os requisitos para ser atendida pelo Serviço de Atenção Domiciliar, SAD, previsto no SUS? Ele respondeu: negativo. Respondeu de forma contundente: negativo. E disse por quê? Porque detém assistência contínua de enfermagem. Então, e aqui está totalmente em sintonia com o que prevê a portaria 825, que regula a questão do SAD. Na portaria, diz no artigo 14, ser inelegível para AD, assistência domiciliar, o usuário que apresentar pelo menos nas seguintes situações. Aí fala, no inciso 2º, necessidade de assistência contínua de enfermagem. Logo, não se pode aplicar o SAD nesse caso, porque o direito à internação domiciliar é incontroverso. E foi feita uma punição exauriente na pena de 15ª Vara Federal, não haver necessidade de, uma vez declinada a competência, indo para a primeira Vara de Ceará-Mirim, atualmente, não se tem necessidade de uma nova instrução, porque já houve até a perícia, e essa perícia é o que a defesa, nesse momento, em nome de Caliane, que já está desde 2022 sem nenhuma assistência de internação domiciliar, que é o que ela faz jus, e finalizo dizendo que o SAD não se presta a substituir caso de internação domiciliar. O SAD é atendimento domiciliar e não pode ser confundido por esta egrégia Corte de Justiça. Nesses termos, eu peço o deferimento para que seja concedida, ainda em sede liminar, o pedido para que Caliane seja internada domiciliarmente, devido à prova incontroversa nos autos de que ela precisa ser internada domiciliarmente. Nesses termos, peço deferimento. A relatora pode fazer a consideração. O voto está posto, Excelência, e mantendo o atendimento domiciliar, tendo em vista a necessidade de uma instrução melhor para definir a home care. Os dois institutos estão bem definidos no voto, do que se trata de home care e o que se trata de atenção domiciliar. E, no caso, em concordância com o Ministério Público, estou votando para que seja determinada a prestação, que continue essa prestação que já vem desde 2022, da atenção domiciliar, sem nenhuma intercorrência, e votei pela procedência, pelo provimento parcial, para que seja determinada essa prestação de atenção domiciliar e não internação domiciliar 24 horas. Bom, o voto da relatora está nesse tempo pelo provimento parcial, conforme esclarecido, e os demais julgadores concordam. Recurso provido parcialmente à unanimidade. 36, agravo do instrumento 080, 92, 84, 64, Unimed e
Hugo Gabriel, não cabe sustentação oral, se trata de decisão de incumprimento de sentença. Assim como o 37, o agravo do instrumento 081031352. Os dois se referem à decisão em cumprimento de sentença. O 38, agravo do instrumento 081281476, Unimed e Heitor Soares Luiz. Então teremos sustentação. O agravo da Unimed falará primeiro a Unimed e depois o Dr. Bruno pela parte agravada. Muito bem, muito bom dia. Cumprimento a todos os excelentíssimos desembargadores, excelentíssima desembargadora Berenice, excelentíssimo senhor desembargador presidente Ibanez Monteiro, excelentíssima senhora desembargadora Lourdes Azevedo. Cumprimento ainda o ilustre representante do Ministério Público, aos colegas advogados aqui presentes nessa sala e ainda virtualmente, bem como aos serventuários desta casa. Excelências, como o nosso desembargador presidente muito bem adiantou, no agravo de instrumento em que a Unimed Natal é parte agravante e a desembargadora Lourdes de Azevedo é a nossa relatora, a Unimed Natal se insurge contra a decisão de primeiro grau que determinou que a Unimed fosse obrigada a custear terapia alimentar em desacordo com a normativa constante, a normativa expedida pela ANS. Como os senhores muito bem sabem, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela regulamenta a matéria que deve ter, que é obrigatoriamente custeada pelo plano de saúde. E, muito embora haja a previsão de custeio do atendimento pelo nutricionista, a própria ANS, por meio da diretriz de utilização do número 103, limita esse atendimento a 12 sessões por ano, o que não quer dizer que, no caso dos autos, o beneficiário irá ficar sem qualquer tipo de tratamento. Invoco aqui na minha fala, e procurarei ser breve, os precedentes dessa mesma corte, dos votos anteriores e de relatos de agravos anteriores relatados pela desembargadora Lourdes de Azevedo, bem como o desembargador Lourdes, o desembargador Ibanez Monteiro, que possui o entendimento de que a limitação no número de sessões de nutricionista, da terapia nutricional, ela é válida, é legal, é com base no texto legal, né, e com base nas disposições da própria ANS. O que não quer dizer, excelências, que o beneficiário irá ficar sem o tratamento adequado para a patologia que indica que é seletividade alimentar. Como os senhores muito bem sabem, as terapias que são aplicadas nas pessoas que estão no transtorno do espectro do autismo são terapias multidisciplinares que trabalham conjuntamente as diversas limitações que aquele beneficiário, aquele paciente tenha. E é o caso, por exemplo, da integração sensorial por meio do terapeuta ocupacional. Então, excelências, o que a Unimed aqui pretende, ao requerer dos senhores desembargadores a reforma da decisão que está sendo agravada, é exatamente que seja sim deferido o tratamento do beneficiário, mas dentro dos limites da Lei 9656 de 98, regulamentada pela DUT 103, que também foi expedida pela própria ANS. Então, no sentido de requerer os senhores desembargadores a reforma da decisão de primeiro grau e o provimento do agravo de instrumento interposto pela Unimed Natal, é a nossa manifestação aqui na tribuna. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Ibanez Monteiro, excelentíssima senhora desembargadora relatora, doutora Maria de Lourdes, excelentíssima senhora desembargadora Berenice Capuchu, ilustre representante do Ministério Público, demais serventuários de justiça, meus nobres colegas advogados. Mais uma vez retornamos a essa tribuna para discutir um assunto muito delicado, pois estamos tratando, mais uma vez, de um plano de saúde, um grande poderio econômico, que não podemos esquecer, 3 bilhões de reais de lucro líquido no último trimestre, não podemos esquecer dos 9 milhões do último trimestre da Unimed Natal, mas podemos chamar a atenção do agravado, da sua necessidade da sua terapia nutricional para tratar um transtorno alimentar
e que quantas vezes eu já disse nessa tribuna a seriedade que é uma alimentação para qualquer ser humano. E aí, alguns pontos me chamam bastante a atenção. O primeiro, estamos confrontando a própria Lei 12.764 de 2012, que prevê expressamente o direito da pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista à terapia alimentar. E outro ponto, desembargadora Maria de Lourdes, porque eu, no último julgamento que tivemos aqui, que inclusive a senhora deu voto favorável ao número ilimitado de sessões, é essa questão da ADUT, que tanto se fala da ANS, a ADUT 101, a ADUT 103, e a diretriz de utilização número 103, e aí fica também para o desembargador Ibanez, que se apega a essa diretriz, fala o seguinte: consulta com nutricionista, cobertura mínima obrigatória de 12 sessões por ano. Cobertura mínima obrigatória. A mínima não significa dizer que é a cobertura máxima com imposição de limite de sessões. E aí, eu gosto muito de esclarecer na tribuna sobre a diferenciação de se interpretar uma consulta nutricional, onde um nutricionista vai passar, por exemplo, uma dieta de emagrecimento ou de engorda, enfim, e uma terapia alimentar. A criança com autismo não senta na frente do nutricionista e fica óbvio, através de seus genitores, conversando sobre uma alimentação que vai ser aplicada a partir de amanhã ou de depois. Não, é feita uma terapia, literalmente falando. Desse modo, eu não quero crer que o judiciário vai interferir no tratamento de uma criança no que diz respeito à sua alimentação. E o pior é que o plano de saúde não chega aqui sequer para defender, não tem o direito, não vai ser dessa forma, apenas ele tem que fazer com terapeuta ocupacional. Ou seja, desembargadora Maria de Lourdes, o gasto já está previsto. Não bastasse a Lei 12.764, não bastasse a própria diretriz de utilização que prevê a cobertura mínima, porque o texto é expresso. Cobertura mínima obrigatória, sem deixar margem para interpretação diversa. Não bastasse tudo isso, ainda vem a Unimed assumir a responsabilidade de obrigação de tratamento, só querendo interferir diretamente na prescrição médica. Diante do exposto, eu não posso falar nada diferente do que pugnar pelo desprovimento do agravo de instrumento da Unimed para respeitar a Lei 12.764, a própria diretriz de utilização da ANS, bem como a dignidade da pessoa humana e a proteção integral ao melhor interesse da criança. É nesses termos que eu pugno, repito, pelo desprovimento do agravo. O voto da relatora é pelo desprovimento do agravo, minha divergência parcial, mas a decisão fica por maioria pelo desprovimento. Deixa agora. Deixa eu... Só um instantinho, doutor Bruno, que esse chegou aqui. Deixa eu fazer a atualização dos votos. Sim. A doutora Berenice mudou o voto. Eu vou pedir à doutora Berenice e à doutora Luz, se fizer alguma alteração, falar, porque o sistema não atualiza automaticamente. Aí eu vejo o painel de votação antes, aí proclama. Então ficou. Então, sua divergência, doutora. A minha divergência ela é total, porque eu entendo que esse serviço deve ser prestado pela Unimed. Certo, mas o recurso é da Unimed e a desembargadora Lourdes vota pelo desprovimento do recurso, então fica integral. Minha divergência é porque eu tenho aquele entendimento de que seriam limitadas as consultas. Eu não concordo com essa limitação. Então, Vossa Excelência acompanha a relatora.
O meu é no sentido de atender ao laudo pela necessidade da criança ser submetida a essas sessões de forma mais frequente, Pelo como que o advogado prescrito. estava falando, eu entendi exatamente o Não, contrário. mas ele estava falando para me convencer. Ah, não era tá para bom. convencer Vossa Excelência, não. Então ele me desconvenceu. Vossa Excelência, então, Assim, acompanha a relatora. assim eu acompanho, mas agora sem limitação. Sem limitação, é o voto da Eu relatora. acho que a gente não tem esse não. direito de limitar uma coisa que a gente não conhece. Né? Tá, então fica fiz o até resultado um estudo mantido. sobre o assunto. Desprovimento por maioria, minha divergência parcial para limitar a pena. Obrigada. Processo agravo instrumento 39, agravo instrumento 081, 45, 88, 44. Débora Letícia dos Santos Vieira e Humana Assistência Médica Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 40. Apelação 0800 324 46. Coserne, companhia, e município de Apudi. Relatora, desembargadora Lourdes, doutor Vladimir, pretende sustentar pela Coserne. Sim, Excelência. Nós temos um recurso. Há uma apelação do município e um recurso adesivo da Coserne. Apelação do município, recurso adesivo da Coserne. Ok, deixa eu ver. Só um instantinho. Tá, o recurso do município, a relatora vota pelo desprovimento. Vossa Excelência irá falar sobre o seu recurso adesivo. Não, Excelência. Então eu dispenso a sustentação oral. Dispensa? Desprovimento do recurso dado do município, não é isso? Do município. Eu dispenso quanto ao adesivo. Tá, então processo. Os dois recursos ficam desprovidos à unanimidade. R$ 41. Apelação 080 44 30 40. Iara Batalha de Araújo Azevedo e outros, e Apvida Assistência Médica Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Sim. Fala por qual das partes, doutor? Pela parte apelante. Tem até 15 minutos. Ok. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de desejar a todos um bom dia, uma boa manhã. Saudar a excelentíssima senhora desembargadora relatora, bem como os demais ilustres desembargadores aqui presentes, os distintos colegas advogados e as demais partes desta sessão. Primeiramente, dizer que é uma honra comparecer nesse tribunal, é a minha primeira sustentação oral nesta casa. E aqui desejo sanar quaisquer eventuais dúvidas acerca dos requisitos que foram elencados por uma decisão do Ilustre Superior Tribunal de Justiça que remeteu os autos à presente instância para uma nova deliberação acerca da apelação. Num breve resumo, o caso em análise trata-se de uma ação de obrigação de fazer com um pedido de tutela de urgência, onde foi ajuizada a ação pela então autora Iara Batalha, que veio a ser transmitida com o falecimento desta para seus familiares. A autora havia sido diagnosticada com adenocarcinoma de cólon metastático, um câncer grave, e começou um tratamento para seu câncer em 27 de 11 de 2017. A autora fez o tratamento com diversos medicamentos convencionais, sem melhora e sem sucesso, aonde em atendimento com médicos especializados, lhe foi receitado e indicado, obviamente em diversas ocasiões pelos próprios médicos do plano de saúde, o uso do medicamento Avastin, o qual é considerado um medicamento ainda off-label, o motivo pelo qual o plano negou o fornecimento. Em primeira instância, foi concedida uma tutela para uma liminar para que houvesse fornecimento, mas ainda assim o plano quedou inerte e não a cumpriu. Mas, indo direto ao ponto, o motivo pelo qual o processo retorna para esta casa, excelências, o motivo é porque o STJ entendeu que precisavam ser averiguadas se algumas condições de admissão da excepcionalidade na cobertura do procedimento médico estavam presentes, os quais foram listados na decisão, e eu falarei sobre elas brevemente. A primeira é que não houvesse um indeferimento expresso pelo rol da ANS a incorporação do procedimento no rol de saúde suplementar. Evidentemente, esse indeferimento não ocorreu,
ele não ocorreu até o momento. Não há nenhuma decisão contrária a isso. Pelo contrário, as decisões são favoráveis à concessão do tratamento com o Avastin, inclusive por se tratar do único medicamento. Em decisão anterior nesta casa, a apelação havia sido inclusive provida, pois em que pese não seja mais possível realizar o tratamento da autora, restam ainda diversas verbas indenizatórias e demais questões a serem averiguadas. Então, em vida, esse tratamento poderia ter, se não a salvado, teria pelo menos aumentado o seu tempo de vida, e provido uma qualidade e lhe dado mais tempo nesta terra. O segundo ponto é que houvesse a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. Novamente, a começar pelo fato de que a própria bula do medicamento Avastin da Anvisa já consta que o medicamento é feito para o tratamento de câncer coloretal metastático. Ou seja, o câncer que a então autora tinha, né, que estava cometida. É o único tratamento que existe para esse. De forma que isso por si só já seria suficiente para cumprir as determinações de exceção ao rol taxativo determinado pelo STJ. Então, quando prosseguimos para o terceiro ponto, que chegamos que seja que haja recomendação de órgãos técnicos de renome nacional e estrangeiros, a Corte deu como exemplo a Conitec e o Natjus. A Conitec, desde 2016, já apresenta diversos relatórios onde indicam que o Avastin deva ser incorporado ao rol da ANS, o que ainda não ocorreu ainda por motivos de burocracia. Por fim, o último ponto em que houve pedido um esclarecimento seria quanto à existência de um diálogo interinstitucional, que está fora do controle da alçada da presente argumentação. Assim, evidencia-se que todos estão presentes, todos os elementos necessários estão presentes, de forma que eu agradeço a oportunidade de vir aqui clarificar essa questão pela minha citação oral, pelo respeito com o tribunal, com a forma como esse tribunal conduz os seus julgamentos, suas apreciações, e rogo que este tribunal venha reconhecer o preenchimento dos requisitos conforme delineados pela inteligência da segunda sessão do STJ para, em um novo exame da apelação, manter os termos do acordo preferido nessa instância anteriormente, com a concessão do pleito autoral. Me coloco à disposição de eventuais esclarecimentos e agradeço a atenção e a deferência. O voto da relatora pelo desprovimento do apelo e a decisão é a unanimidade. 42. Apelação 080 57 99 69. Gisélia Sampaio de Bessa Souza e FAM Empreendimentos e Construções Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado virtualmente. 43. Apelação 080 81 85 04. Edileuza Gomes da Costa, Banco Itaú BMG Consignado S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Registrei divergência. O voto da relatora pelo desprovimento. Eu registrei de divergência. Haverá quórum ampliado. Agravo de instrumento 080 2604 63. Unimed e Clarissa Dias dos Santos Barbosa. A doutora falará pela parte agravante, que é a Unimed. Isso. É a Unimed na tua parte agravante. O voto da relatora é pelo desprovimento, mas os demais julgadores divergem. Ainda assim quer fazer a sustentação? Não. Dispensa, obrigada. Tá. Então, recurso desprovido, recurso provido por maioria e fica o redator para o acordo. Agravo do instrumento 080 40 13 74. Unimed Natal
e Nerivaldo Nicásio da Silva. Desembargadora Berenice, relatora. Vossa Excelência irá falar neste. Na verdade, serei eu, Excelência. É quem que fala? É Pedro Bacelar. Doutor Pedro, fala pela parte agravante ou pela parte agravada? Agravante. Pela parte agravante. Estou falando pela Unimed. Pela Unimed. Posso começar? Só um instantinho. Obrigado. Primeiramente, eu queria dar bom dia para o senhor presidente, demais membros deste colegiado, representando o Ministério Público, servidores, colegas advogados que estão presentes aí no plenário e os que estão aqui acompanhando de forma online. O que me traz hoje é a defesa da matéria desse tema de bucomaxilo. Vamos lá. Bucomaxilo hoje é a bola da vez das operadoras, tá? Sobretudo na nossa região. Nesse caso, sobretudo, por quê? Porque é um movimento que eles estão pegando procedimentos estéticos e travestindo de demandas de bucomaxilo. No caso Intela, o advogado é um velho conhecido das operadoras, o dentista é um velho conhecido também das operadoras, e é um movimento, tá? É um movimento que começou em Caruaru, veio para Recife, foi para João Pessoa e agora está chegando não, agora não, perdoe. Há algum tempo já vem chegando aí no Tribunal do Rio Grande do Norte. O Tribunal de Pernambuco, só para compartilhar as boas práticas, já está monitorando essas demandas no nosso núcleo de inteligência e no núcleo de demanda predatória. O advogado, o modus operandi já está sendo objeto de inquéritos policiais. Justiça seja feita, a parte não é do inquérito, não é o advogado nem o dentista. Mas o movimento é o mesmo, Excelência. Nesse caso, estamos falando de um procedimento de que foram apresentados 3 orçamentos. R$180 mil, repito, R$180 mil, R$150 mil e aproximadamente R$100 mil para um tratamento meramente estético. Um tratamento, repita-se, não é caso de urgência nem emergência. Quem está dizendo isso não somos nós, é o próprio laudo que foi apresentado no requerimento administrativo. Então, nesse caso, eu queria ressaltar que não podemos ser refém dessa prática que vem sendo adotada. O dentista, que a senhora prescreveu, sequer é bucomaxilo. Sequer ele é bucomaxilo. É um dentista de Caruaru, não desmerecendo a capital do forró, tá? Mas é um dentista de Caruaru, são advogados de Caruaru que estão começando a fazer um movimento atrás de oportunidades para que haja o custeio fora do que é determinado. Razão pela qual é que a Unimed, hora agravante, requer que seja feita uma perícia. No processo primeiro grau, inclusive o hora agravado já peticionou dizendo que não quer perícia. Não quer perícia porque não é caso. Não é caso de urgência e emergência. Não podemos ser refém. Era isso que eu gostaria de falar, ressaltar esse movimento regionalizado e que o Tribunal do Rio Grande do Norte não pode ser instrumento para esse tipo de enriquecimento fiscal. Razão pela qual requer o total provimento do nosso agravo de instrumento. Obrigado. O voto da relatora é pelo
provimento parcial para determinar que o procedimento cirúrgico deve ser realizado por profissional habilitado na rede credenciada da operadora, plano de saúde, ou caso opte o autor por realizá-lo fora, que os honorários sejam pagos de acordo com o valor da tabela de pagamentos profissionais credenciados pela operadora. Decisão unânime. 47. Agravo do instrumento 081, 28, 22, 53. Lucas Diniz Linhares e outras, e Abimael de Sá Linhares. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, nobre desembargador Isabel Fernandes. Fala por qual das partes, agravante ou agravada? Falo pelos recorrentes, pelos menores, representados pela genitora. Isso é um agravo, então pelos agravantes, certo? Exato. Tem até 15 minutos. Bom dia a todos. Saúdo todos os desembargadores em nome do presidente, desembargador Ibanez, dessa segunda Câmara. Nobres colegas advogados, serventuários, representantes do Ministério Público e as partes que estejam assistindo ou presentes nessa Câmara Civil. Essa situação trata-se de um agravo de instrumento interposto pelos menores representados pela genitora, Lucas Linhares e Davi Diniz Linhares, decorrente de uma decisão proferida pelo juízo da primeira vara da família da comarca de Mossoró, em uma ação de guarda e oferta de alimentos proposta pelo genitor, onde o genitor descreve uma condição de miserabilidade, escondendo uma realidade fática, e claro, óbvio, o Poder Judiciário não teria como descobrir isso em uma análise de um pedido de urgência, e é fixado alimentos no patamar de 2 salários mínimos. Poucos dias após a proposição dessa demanda, os menores representados pela sua genitora propõem uma ação mais extensivo pedido, que contém o pedido da primeira demanda. Por quê? Porque trata-se de alimentos, de guarda, regime de convivência, divórcio e partilha de bens. E nessa ação, claro, dentro de uma análise das provas colacionadas, a magistrada da segunda vara de família fixou alimentos em 5 salários mínimos. A partir da decisão dessa magistrada da segunda vara de família, nós formulamos um pedido de reconsideração ao juízo da primeira vara de família, mostrando que a realidade fática não era aquela realidade apresentada pelo genitor. Pois, vamos lá, trata-se do genitor tem possibilidade suficiente, trata-se de um empresário efetivamente, certo? É empresário de uma empresa que fabrica Mossoró Serviços e Mossoró Big Serviços LTDA, que fornece sacaria, que fornece sacos a empresas de grande porte, como os sacos plásticos, como a Ciasal, a Usibraz, a Sal Produtor, a Norte Salineira S.A. Indústria e Comércio, a ST da Rocha Praxedes, LTDA, de modo que o genitor ofere uma renda mensal de aproximadamente R$25 mil, e não uma renda de R$2.001, que ele apresenta na qualidade de servidor municipal, pois o mesmo tem um cargo comissionado na Câmara Municipal de Mossoró, e essa é a única fonte de renda que ele apresenta, quando, na realidade, ele é empresário e dispõe de um padrão de vida incompatível, por sinal, com essa renda que ele tem que demonstrar. Para que vocês entendam, nobre desembargador, o genitor e sua unidade familiar
residiam em um dos condomínios de luxo da cidade de Mossoró, no Quintas do Lago, na Alphaville, certo? Transitavam em carros de luxo, tá certo? Os filhos estudam em colégio particular e a genitora, pasmem, a genitora estudante da faculdade de odontologia não ofere renda. A única renda que ela ofere é uma renda de freelance, que ela faz serviços de cabeleireira em casa. Ela faz escova, ela faz penteada, ela faz maquiagem dentro de um dos quartos da sua casa. Ela fez a mobília e essa renda ela transfere para o pagamento da sua faculdade. Então, é realmente impossível se imaginar que um padrão financeiro desse é mantido por um servidor público municipal com a renda de R$ 2.100. Para além da possibilidade de estar preenchida, nós temos a necessidade presumida de 2 menores com 5 anos de idade, certo? Que são acometidos por problemas de saúde e alergias recorrentes, juntados os laudos da pneumologista, tem problemas oculares recorrentes, ambos usam óculos, juntado o laudo também do oftalmologista nos autos, e os menores, de uma forma detalhada e enxuta, consta a tabela com todos os custos no valor de R$ 7.126,86. Então, é impossível que essas crianças, dentro de um padrão de necessidade básica, ponderada com a necessidade do seu genitor, venha se manter no curso de um processo com 2 salários mínimos, residindo, os menores estão na casa, residem ainda no mesmo condomínio. Então, é impossível que se mantenha a escola, saúde e, pelo menos, moradia desses menores com 2 salários mínimos. Por toda essa coletânea de documentos que já existe nos autos, é que entendemos ser razoável que retroaja a decisão já proferida pela magistrada da 2ª Vara de Família, doutora Ana Clarissa Arruda, no patamar de 5 salários mínimos, até que seja feita a instrução processual e venha uma decisão de mérito. E nesses termos, se requer que essa colenda Corte de Justiça decrete o provimento da pretensão recursal para reformar a decisão proferida nos autos da ação continente de número 0818730, dígito 02 de 2023, passando os alimentos a serem fixados no patamar de 5 salários mínimos vigentes, como forma de garantir um padrão similar ou pelo menos equivalente ao que essas crianças tinham quando os genitores estavam dentro do laço matrimonial. É o que se requer. O voto da relatora é pelo desprovimento do agravo. Decisão unânime. 49. Apelação 080 3514 98. Unimed, Lúcia de Fátima Paiva Azevedo de Souza. A doutora fala pela Unimed também neste caso. Pela Unimed Natal, que é parte apelante. Tem até 15 minutos. Sim. Muito bem. Bom dia. Reitero os cumprimentos a todos os presentes, excelentíssimos embargadores, representantes do Ministério Público, colegas advogados e serventuários desta casa. Bom, excelências, a apelação civil em que a Unimed Natal é parte apelante, detalhando especificamente a respeito do motivo da causa de pedir, né? A ação de obrigação de fazer, que foi proposta pela parte apelada, ela fez o requerimento de pedido de tutela de urgência, por meio da qual a parte autora, ela informou que, enquanto beneficiária da Unimed Natal, recebeu um diagnóstico de bronquiolite viral aguda e foi encaminhada para um leito de internamento clínico para suporte respiratório. Nos autos, a parte apelada informou que foi submetida, que a sua solicitação foi negada de internamento e o motivo seria exatamente a carência a cumprir. E, em razão disso, ela precisou fazer o pagamento de exames
e ingressou em juízo requerendo liminarmente que a Unimed Natal fosse obrigada a autorizar o internamento e todo o tratamento, bem como fez o pedido ainda do valor de danos morais. Na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, além de confirmar a tutela de urgência que foi concedida, determinando então que a Unimed Natal fosse obrigada a autorizar a internação do beneficiário e custear todo o tratamento, a sentença ainda condenou a ré a compensar a postulante, que é parte apelada, nos danos morais, no valor de R$7.000. Bom, excelências, eu procurarei ser breve, porque essa é uma temática que já trouxemos outras vezes. Como os senhores muito bem sabem, todas as condutas da Unimed Natal, enquanto prestadora de serviço de saúde, estão pautadas única e exclusivamente na lei vigente dos planos de saúde, que é a Lei 9656, de 98. E, exatamente na Lei 9656 de 98, no seu artigo 12º, existe exatamente a previsão do período de carência. Então, vimos e demonstramos nos autos que o beneficiário estava ainda cumprindo o período de carência, considerando que o contrato estava vigente desde janeiro de 2022 e o fato ocorreu, embora tenha ocorrido em 2023, ela ainda cumpria carência em razão de doença pré-existente, e aí a carência é no período de 24 meses. No parecer da Unimed, nós vimos que foi juntado aos autos, exatamente o motivo foi esse, e considerando que a negativa em autorização do internamento estava de acordo com a previsão legal, né, e a Unimed Natal se insurgiu contra a sentença que foi proferida, requerendo dos excelentíssimos desembargadores que, considerando que a conduta da Unimed Natal não configurou um ato ilícito, considerando que a negativa foi baseada no motivo contratual da carência, nós estamos requerendo a reforma do julgamento para retirar a condenação em danos morais, mas que, se vossas excelências não entenderem assim, que o valor que foi arbitrado a título de indenização seja diminuído e compatível com o valor que é fixado aqui nessa Câmara a título de indenização por danos morais. Então, no sentido de requerer o provimento da apelação da Unimed Natal e alternativamente, a diminuição do valor dos danos morais, se assim entenderem que deve ser mantido, é a nossa manifestação aqui nessa tribuna. O voto da relatora pelo desprovimento, decisão unânime. O 50 é a apelação 082 15 96 61. Gecosa Indústria Integradas Gervásio Costa S.A. e outros, Iguana Factor Comércio Mercantil Limitada. Algum advogado para se sentar neste processo? Esse processo tem uma parcial divergência da desembargadora Lourdes e minha em relação à cláusula a nulidade da cláusula de desembargadora Berenice, que Vossa Excelência propõe de ofício. Divergência só se poderíamos de ofício reconhecer essa nulidade quando não questionada. Vossa Excelência quer comentar alguma coisa? A desembargadora Lourdes registrou aqui por escrito a divergência dela, que coincide com a minha. Apenas eu não fiz o registro com clareza da forma que ela fez. Então, neste caso, haverá ampliação de quórum, dada a divergência de votos. O 51, apelação 084, 42, 89 e 19. Josinalva Pereira Pinto e CEOF Oftalmologia São Gonçalo Limitada. O sistema está registrado nesse, que eu não sou voto.
Não, eu estou dizendo meu painel, estou dizendo que eu estava informando para mim que eu não sou votante, que eu não poderia votar neste processo. E nem se o desembargador Vigílio estivesse presente, eu sou parte dessa turma. Eu não entendi por quê, não. Meu nome é Oliver, eu falo pela parte autora e apelante, porque a parte autora figura também como apelada. Isso, perfeito, Josinaldo. Então, eu estou olhando agora o voto porque tem algumas conclusões da relatora que podem interessar se Vossa Excelência fazer a sustentação. Perfeito. Ela nega provimento ao recurso, são os 2 recursos, e dar provimento parcial ao apelo da autora, que é sua cliente. Perfeito. Para majorar o valor da indenização de 20 para 30 mil reais. Eu gostaria de sustentar, Excelência. Pode falar. Bom dia, senhor presidente, senhoras desembargadoras, ilustríssimo representante do Ministério Público, colegas advogados e presentes. Vou tentar ser sucinto apenas para contar a história de uma mulher, uma senhora, que atualmente já tem 60 anos de idade e foi diagnosticada com catarata, né, uma doença que atinge ali os olhos, e ela, após isso, recebeu a recomendação, a prescrição médica para realizar uma cirurgia, né, uma cirurgia que seria feita num olho e posteriormente no outro. Então ela recebeu essa promessa de que iria voltar a enxergar bem, né? Ela enxergava, mas com um pouco de dificuldade. Compareceu no dia e horário marcado para realizar sua cirurgia e tudo deu certo. Ela realizou a cirurgia no olho direito, que era o olho que estava em pior estado. Essa cirurgia foi feita e ela, inclusive, já saiu enxergando logo após a cirurgia. Na semana seguinte, tal como havia sido agendado, ela retornou ao hospital para realizar a cirurgia. Porém, foi surpreendida com a notícia de que o médico que a estava acompanhando não realizaria essa cirurgia, mas seria uma outra médica com a qual ela não conhecia. E ela ficou um pouco resistente, mas o pessoal do hospital orientou que a médica era super qualificada e que não haveria problema, então ela seguiu. Foi submetida à cirurgia e logo no início do procedimento, durante as primeiras incisões, ela sentiu uma perfuração no olho. E mesmo estando sob o efeito da anestesia local, ela começou a sentir muita dor, muito ardor. Começou a gritar, pedindo para que fosse interrompida a cirurgia. A cirurgia foi interrompida. Todos que estavam ali, a cirurgiã, os assistentes, ficaram muito nervosos e saíram da sala, alguns para chamar outros médicos, e a cirurgia ela foi concluída por um outro profissional que não estava no início da operação. Após isso, ela retornou para casa, né, teve que lidar com bastante sangramento no olho, um inchaço, muitas dores, né, inclusive retornou ao hospital vários dias em seguida para ser acompanhada. E aí começou a saga dela por uma tentativa de solução. Durante vários acompanhamentos, ela foi orientada a tomar alguns medicamentos, ela sempre seguiu todas as orientações. E posteriormente a isso, ela foi submetida a 2 cirurgias nesse olho, né? Uma foi feita poucos meses depois e acabou não dando certo. A situação dela foi se agravando, ela foi ficando pior do que estava. E aí, em razão disso, seguiu para a 3ª cirurgia, que igualmente não teve nenhum resultado. Ou seja, a parte autora e apelante acabou ficando cega deste olho. E na última consulta que ela realizou no hospital, ela recebeu informação que ela precisaria entrar na fila para receber um transplante de córnea, em razão dos danos que foram causados na córnea dela e que não havia mais nada a ser feito a não ser monitorar a pressão do olho e fazer esses exames de rotina.
E é exatamente por isso que ela ajuizou essa ação de indenização por danos morais e estéticos, cuja sentença foi muito respeitável, né? A sentença tutelou o direito que estava sendo violado, que foi violado. Porém, a sentença não observou alguns pontos muito importantes na fixação da indenização. Segundo consta na sentença, o valor arbitrado a título de danos morais foi de R$20 mil. Só que tem alguns detalhes que a gente precisa ressaltar nesse caso. Em primeiro lugar, que é a condição da apelante, que ficou cega. E quando uma pessoa fica cega, ainda que seja de apenas um olho, uma cegueira unilateral, isso afeta muito a vida da pessoa, porque ela precisa passar por um processo de readaptação. A visão unilateral, ela afeta o equilíbrio dessa pessoa. Ela teve que se readaptar. Nesse período de readaptação, ela levou quedas, ela levou queimaduras enquanto cozinhava. E um detalhe que é muito importante, que talvez não tenha sido percebido pelo juiz de primeiro grau, é que essa senhora tem uma filha que já é maior de idade, mas desde criança possui uma deformidade, uma doença mental grave, que exige dela cuidados todos os dias, 24 horas por dia praticamente. Então essa senhora, que é uma pessoa simples, que já sofria em razão das próprias circunstâncias da sua vida, ficou cega de um olho, e isso afetou muito a sua condição de seguir uma rotina. Então, o prejuízo que essa senhora passou a ter, dado o fato, dado o erro médico, dado o dano que ela suportou, lhe fez se sentir muito pior com a sentença, porque nitidamente o valor de R$20 mil a título de dano moral a fez se sentir muito mais desprestigiada, porque foi muito difícil, ela passou por 2 cirurgias. Então, o dano moral ele já começou ali, quando ela teve que ser submetida a uma cirurgia com outro profissional que não era o que lhe acompanhava. E, em seguida, o medo de ficar cega, que acabou se concretizando, as duras idas, o constrangimento de ter que ficar sendo acompanhado ali, aquela expectativa de vou fazer uma cirurgia, talvez eu fique melhor, talvez eu volte a enxergar, e não dá certo. De ter se submetido a uma outra cirurgia, afinal foram 3 cirurgias no mesmo olho. Então sempre se criava uma expectativa de que ela ia melhorar, de que a visão dela ia ser restabelecida, e essa expectativa não era cumprida. Afinal, ela ficou cega. E agora ela lidar diariamente com uma nova expectativa de estar na fila do SUS esperando um transplante de córnea, o que é imprevisível, ninguém consegue saber quando é que isso vai acontecer. Isso já faz mais de 2 anos, essa situação aconteceu no ano 2021, já estamos no início de 2024. Durante esse tempo ela vem sofrendo com isso. E o pior é o desânimo, a desilusão e o sofrimento. Consta nos autos o documento da filha, o RG da filha dela, o laudo da Justiça Federal de um benefício que a filha solicitou perante a Justiça porque é deficiente mental, grave, consta no laudo feito pela Justiça Federal, a incapacidade total de discernimento. Então, muito embora a filha da apelante seja maior de idade, ela depende totalmente da mãe, que agora é cega, que mora num bairro na Zona Norte que não tem acessibilidade nenhuma, o que já fez ela cair várias vezes na calçada e na porta da própria casa. Então a gente está diante de um caso de uma pessoa que realmente teve um dano muito forte, um sofrimento que vai perdurar até que seja possível fazer esse transplante de córnea, não se sabe quando. E mais, a parte apelada, o hospital onde foi feita a cirurgia, que se apresenta aí como causador do dano, só no ano de 2022 recebeu do SUS R$1.800.000 para realizar esse tipo de cirurgia. É um hospital de grande porte, né? É um hospital que faz muitas cirurgias. Então, há uma distorção muito grande. O patamar da indenização fixada não imbui no espírito do transgressor um desestímulo a voltar a praticar esse tipo de ato.
Uma empresa que faturou 1.800.000, esse documento foi juntado pela própria Pelada. Ela juntou nas alegações finais o contrato com o ente público e a publicação no Diário Oficial com os valores. 1.800.000 reais, praticamente 2 milhões de reais, só para esse tipo de serviço, sem falar os outros da iniciativa privada vinculados a planos de saúde. Uma empresa com grande porte econômico, condenada num valor de 20 mil reais. Isso não faz nenhuma diferença. Ela não vai mudar a postura, ela não vai se sentir penalizada pela grave conduta que praticou. Inclusive, tanto na petição inicial como no nosso recurso de apelação, nós apresentamos algumas jurisprudências, inclusive do STJ, e eu fiz questão de incluir apenas os casos idênticos ao presente, relacionados à cirurgia de catarata, cujo paciente ficou cego em apenas um olho, ou seja, uma cegueira unilateral. E a jurisprudência do STJ, e se eu não me engano existem outras também, Tribunal do Mato Grosso do Sul, enfim, estabeleceram patamares muito superiores. Então, dado o que a doutrina e a jurisprudência estabelece para a fixação do quanto indenizatório, que deve observar a condição da vítima, a condição econômica, a extensão do dano, nós entendemos que é necessário a majoração para um patamar que efetivamente traga à vítima uma sensação de justiça, uma sensação de ter tido um dano reparado, um conforto por aquilo que ela sofreu. E nesse caso, nós vemos isso. A sentença fixou um valor de 10 mil reais a título de dano estético e a título de dano moral 20 mil reais. É uma diferença razoavelmente pequena. Existe o dano estético, você percebe ao vê-la que ela é cega de um olho, mas o dano moral é muito maior. Essa pessoa vem sofrendo há vários anos com tudo que decorre de uma cegueira. E vai passar ainda, talvez, muitos anos ou até o resto da vida com isso. Então, dada a extensão desse dano, dado a observância dos precedentes, dadas as peculiaridades do caso, nós estamos aqui na tribuna pugnando para que seja majorada essa indenização a um patamar que seja razoável, que realmente respeite a vontade do legislador e o espírito da lei, que estabelece, que impõe que a justiça seja concretizada através de uma efetiva reparação. E, nesse caso, não haverá, em hipótese nenhuma, um enriquecimento sem justa causa. Afinal de contas, os prejuízos, ainda que imateriais, o fato em si causou muitos outros prejuízos. Como é que você vai calcular uma pessoa que não consegue cuidar da filha, que precisa de auxílio de outras pessoas? Ela não tem como custear isso. Muito embora isso não faça parte do pedido, mas é algo que está dentro do contexto. As quedas que ela já suportou, os desequilíbrios, enfim. Diante de tudo isso que nós apresentamos, nós reiteramos que o apelo seja provido e seja majorado a indenização que foi buscada para um patamar que represente aí para a apelante uma justiça. Obrigado, doutor Oliver. Se a relatora se propuser, eu aceito debater esse valor. Se propõe. Eu aumentaria, nós temos dois pedidos de indenização, o dano moral e o dano estético. Certo. O dano, ele pede 100 mil. Ele pede 100 mil. Foi fixado... Foi em 20 e 10. 20 e 10. Eu vou dizer que poderíamos, em minha ideia aqui, eu poderia propor aumentar o dano moral para 50 mil e não alterar o dano estético. Porque o dano estético tem outros critérios para avaliação e para fixação. E eu não sei se nós teríamos elementos do processo para isso, não deu tempo eu olhar tudo. Ou, em outra possibilidade, ficaria do resultado final o mesmo. 40 mil para o dano moral
e 20 para o estético. Dobraria os dois valores fixados na sentença. Penso que pelo processo eu ficaria mais confortável em aumentar o dano moral, como Vossa Excelência fez, aumentar o dano moral, mas em vez de 30, 50. Certo. Vamos debater então. Aqui na tribuna e realmente é uma preocupação com as indenizações de uma forma geral, né, em dano moral. Concordo. Nós temos que até dar uma balizada, né, em algumas situações. Eu acredito que seria melhor aumentar esse valor do dano E esse moral. valor que eu propus, você tem outra sugestão? Concorda com ele? Não, eu achei importante o aumento do dano moral. Então vamos Aumentar, ouvir né? O a valor, relatora eu se ela, o concordo. que ela acha de Se ela minha proposta. concordar, eu também não vejo Seriam objeção, 60. Seria 50. aumentar apenas o dano moral para 50. 50 e permaneceria o estético com 10. 50. Ou, É porque eu acho o estético tão importante. Então ficaria na outra proposta. Muito... 40 e 20. que aí fica... O resultado varia. final é o mesmo. Na soma dará 60 mil de indenização. Bom, concordo com sua proposta. É qual delas? E 40 com 20. Com 20. Aumentar os dois, 60. os dois valores, dobrando, vou dizer, dobrar os dois valores. Ok? Fica unânime a decisão, então, assim? E aí fará a correção do voto, ok? Obrigado, excelências. Tenham um ótimo dia para vocês. Obrigado. O 52, apelação 084, 437150, José André Filho e outros, Estado do Rio Grande do Norte. Isso não está em mesa, tá? Não. 53, o último. Apelação 085, 424212, Mariana Clara Moraes Pinheiro e outros, e Unimed Natal. Presente. Posso? Tem a palavra, doutora. Obrigada, bom dia. Reitero os cumprimentos e saudações já realizados aqui nessa tribuna. Excelências, antes de qualquer coisa, eu gostaria de ressaltar um aspecto que foi trazido nesta apelação cível, que a Unimed Natal é parte requerida, e na apelação especificamente, ela é tanto parte apelante quanto parte apelada. E eu gostaria de fazer, inicialmente, um esclarecimento, tendo em vista uma alegação da parte adversa a respeito da intempestividade dos recursos, tanto de recurso de apelação quanto contra-razões. A parte adversa alega que as contra-razões são intempestivas, tendo em vista que foram apresentadas no dia 12/4. Não sei se por desconhecimento ou por um lapso, pode acontecer. A parte adversa não mencionou o fato de que o ato ordinatório que intimou a Unimed Natal a apresentar suas contra-razões, ele foi praticado no dia 17/3, uma sexta-feira, né? E a leitura se iniciou, então, na segunda-feira, o próximo dia seguinte, do dia útil seguinte, né? Sendo que a leitura ocorreu no dia 23/3/2023. E as nossas contrarrazões foram apresentadas no dia 12/4/2023. Então, não há que se observar, não há que se perceber, neste caso, nenhum tipo de intempestividade nas contrarrazões apresentadas. Outro aspecto que foi evidenciado no recurso da parte adversa é que a apelação interposta estaria também intempestiva. Não sei se pelas mesmas razões, falta de observação ou de atenção, mas é importante que os senhores, desde já, percebam que a nossa apelação foi apresentada no dia 6/3/2023, sendo que a Unimed Natal ela foi intimada
por meio do sistema PJE, né? A sentença foi proferida no dia 13, conforme aba de expedientes do PJE, que Vossas Excelências podem observar. A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, que foi dia 14/2, uma terça-feira, e o prazo se encerrava, então, no dia 9/3 de 2023. Nós apresentamos o recurso no dia 6. Então, creio que foi um lapso, quero acreditar sim, mas gostaria de fazer esse devido observação. O segundo aspecto que gostaria de tratar aqui é que eu não posso me calar diante de algumas afirmações que foram feitas aqui nessa tribuna. Infelizmente, o doutor Bruno não se encontra mais presente, mas já em algumas oportunidades que eu tive presente em outras sessões de julgamento, eu escuto ele e outros colegas falarem a respeito do faturamento de 3 bilhões num trimestre de 2023. O que, talvez por desconhecimento, alguns advogados analisem um dado colocado solto num site e não consiga avaliar a extensão do que está sendo colocado ali. E aí eu preciso trazer esse fato aos senhores, especificamente com relação à Unimed Natal no ano de 2023. No ano de 2023, e não costumo tratar a respeito disso, porque nós estamos tratando do tratamento de beneficiários que, na sua maioria, são crianças. E eu já tenho que trazer aspectos duros, que são os aspectos legais e contratuais. Não é fácil, né? Não pense, os senhores julgadores, que eu venho de maneira muito confortável para essa tribuna alegar isso. Mas a gente precisa de parâmetros para que seja avaliado, autorizado ou negado algum tipo de tratamento. Dentro do sistema de saúde suplementar previsto constitucionalmente, a Unimed Natal cumpre a sua função com louvor, prestando um serviço de qualidade, procurando sempre ampliar a rede credenciada, buscando profissionais habilitados, treinados e com a qualificação que o beneficiário exige. Eu não posso deixar de dizer a vocês que no último ano de 2023, o custo dos tratamentos de multiterapias praticados pelas pessoas que estão no transtorno do espectro do autismo foi de 97 milhões. E o valor arrecadado com mensalidades e coparticipação passou um pouco de 11 milhões de reais. Antes, alguns anos atrás, o sistema de saúde suplementar, assim como a mensalidade, a própria Unimed Natal, nesse sistema de mutualismo entre seus beneficiários, os mais jovens pagavam a mensalidade, utilizavam um pouco, e os mais velhos que usavam um pouco mais, com procedimentos mais caros, de uma certa maneira havia um equilíbrio dessa maneira. Hoje é o contrário, né? Os beneficiários mais velhos, que adimplindo com suas mensalidades e as suas coparticipações, acabam custeando o valor desses tratamentos que são oferecidos às pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo, por exemplo, porque é uma diferença muito grande. Um gasto de 97 milhões, no entanto, uma receita, um recebimento de 11 milhões. Outro aspecto que gostaria de evidenciar aos senhores desembargadores é que eu já tive o desprazer de ver nessa tribuna advogados que trazem aos senhores julgadores afirmações como: determinada cirurgia custou apenas pouco mais de 40 mil reais aos cofres da Unimed Natal. Como se 40 mil reais fosse pouco. A meu ver, não é. Para a Unimed também não é. Se analisar um beneficiário, muito bem. Mas hoje, a Unimed Natal não tem um beneficiário. Ele tem diversos colaboradores, diversas despesas, diversos beneficiários que ele precisa olhar com o olhar de igualdade, de amparo que ela precisa ter com os seus beneficiários. E, não menos importante, é o fato de que a judicialização da saúde tem se tornado um aspecto muito rentável. Em janeiro deste ano, por exemplo, eu pude participar de um curso online que eu tive a curiosidade de participar, em que o tema do curso era do 0 ao 1 milhão no direito de saúde. Peraí. Foram evidenciados aqui nessa tribuna alguns bilhões de reais obtidos a partir da arrecadação de mensalidades com participações e são reinvestidos dentro da própria cooperativa para o tratamento dos seus beneficiários. Mas o que ninguém está falando aqui nessa tribuna é que a comercialização do direito de saúde, colocando nas mesas de julgamento dos senhores direitos questionáveis por muitas vezes, né?
sem parâmetros, sem observar as determinações legais e contratuais, tem se tornado, sim, um negócio muito rentável para muitos advogados e para muitas outras pessoas que integram essa dinâmica, né, quando se judicializa questões de saúde. Então, eu peço até venha para fazer essa observação, porque achei que era pertinente, nesse caso, que é uma apelação cível a respeito de um tratamento de terapias multidisciplinares, a pessoa que está dentro do transtorno do espectro do autismo, uma ação que foi ajuizada em 2019, quando a realidade da Unimed Natal, de fato, era diferente, quanto à sua rede credenciada, mas que com muito trabalho, muita dedicação de todos os que integram a cooperativa médica, essa realidade vem mudando. A Unimed Natal hoje conta, aqui em Natal, por exemplo, com mais de 6 clínicas que oferecem o tratamento multidisciplinar, inaugurou recentemente um espaço de multiterapias aqui no bairro de Candelária, e tem procurado aperfeiçoar os serviços que são oferecidos, tem procurado credenciar profissionais e contratar profissionais que possam atender o beneficiário com a dignidade que ele merece, de acordo com o que é prescrito pelo médico, né, excelências? Então, no caso presente, vemos que a parte adversa, ela buscou o custeio de multiterapias, né, para o tratamento de pessoa que está dentro do transtorno do espectro do autismo, e ao julgar o mérito do pedido, a sentença proferida foi assim nos seguintes termos. Em consequência, determinou que a parte ré autorize e custeie tratamento prescrito pelo médico que assiste o autor, de preferência em sua rede credenciada, quais sejam fisioterapia aquática individual, ou seja, hidroterapia, né? Um exame, CGH, e ainda, vamos lá, tratamento de fisioterapia, psicomotricidade, integração sensorial, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Somente para o caso de não haver rede credenciada disponível, deverá ser custeado integralmente o tratamento ou exame perante clínica não credenciada. Também na sentença restou determinado o seguinte, que por expresso requerimento da parte autora, afasta o pedido de indenização dos danos materiais, afastou também os pedidos aditados pela demandante, que foi relacionado a um tratamento botulínico, né, e julgou improcedente, de maneira muito acertada, o pedido de indenização por danos morais. Nas nossas razões de apelação, excelências, demonstramos aos senhores desembargadores que o tratamento que foi deferido na sentença, que foi a qual a Unimed Natal foi obrigada a custear, ela não é de obrigatoriedade de custeio, porque é uma terapia complementar, certo? Não praticada necessariamente por um profissional de saúde, e existe, além de previsão legal, né, de que é um tratamento que não está no rol da ANS, e parecer da própria ANS, indicando que esse tratamento não é de obrigatoriedade de custeio exatamente por essas razões. Além disso, é importante que se diga, é um tratamento complementar a todo o outro que já é praticado no beneficiário, que já é oferecido, perdão pela palavra, praticado, é oferecido, e, em razão disso, a Unimed Natal se surgiu nas suas razões de apelação para requerer dos senhores julgadores que a cooperativa não seja obrigada a custear um tratamento que não possui previsão no rol da ANS, que não precisa necessariamente ser aplicado por um profissional de saúde, e é importante que se diga que aqui nós estamos tratando de um contrato de saúde. Então, é necessário que o serviço a ser prestado, além de ser, antes de mais nada, seja um tratamento de saúde aplicado por um profissional de saúde. Então, por essas razões, requeremos também o desprovimento do recurso de apelação da parte adversa, que requereu dos senhores julgadores a fixação no valor de danos morais, conforme demonstramos. A negativa da Unimed em fornecer o tratamento da fisioterapia, da hidroterapia, é pautada única e exclusivamente em razões legais e contratuais. E em não se tratando de ato ilícito civil, não há que se falar em fixação de danos morais para o caso presente. Então, são essas as razões que eu gostaria de colocar aos senhores desembargadores e requerer o provimento do recurso de apelação da Unimed, bem como o desprovimento do recurso de apelação da parte adversa.
Obrigada pela oportunidade do debate. Tá. Então nós temos divergências parciais. O voto da relatora pelo provimento parcial para fixar o dano moral, mas há divergências minha e da desembargadora Lourdes. O julgamento será com quórum ampliado na continuidade. Tá bom? Tem aquele processo aqui, a desembargadora. Lourdes, tem uma observação sua no número 30, que é de minha relatoria, e eu proponho, vamos falar sobre a observação. Tem, na observação, o registro de que foi instaurado um incidente de assunção de competência. Mas ele já foi admitido. Tá, eu fui consultar na sessão civil, não encontrei ainda esse julgamento. Só se eu olhasse na pauta. Então vamos fazer o seguinte: eu chegar ao gabinete, eu vou examinar, e se eu encontrar a decisão da admissibilidade com a suspensão. Porque se tiver determinado o sobrestamento, eu não posso pôr em julgamento. Não podemos julgar, né? Está sobrestado. Tá. Então, não vamos proclamar o resultado, eu vou olhar e aí confirmo isso aí. Aí retiramos de pauta para suspender, se for o caso. Mesma linha do desembargador Amaury pelo sobrestamento, tá, então enquanto é decidido. Eu vou olhar, me atualizar nesse ponto. Concluímos os julgamentos possíveis para hoje, eu declaro encerrada a sessão jurisdicional. Passando à sessão administrativa. Tem o registro aqui das congratulações aos desembargadores Saraiva Sobrinho e Expedito Ferreira, nos dias 20, Saraiva, e 24 de fevereiro, desembargador Expedito. Todos de acordo? De acordo, sim. Não tenho mais proposição. Desembargadora Lourdes? Sem proposição. Desembargadora Berenice? Também não tenho. Agradecemos a todos e desejamos uma ótima semana. Declaro encerrada a sessão de hoje.